Olá pessoal, tudo bem? O pessoal da área de SST, estamos aí com uma demanda grande exatamente neste momento, estamos esperando para maio aí a entrada em vigor do risco psicossocial dentro da nossa documentação e eu estou aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre as 10 armadilhas contidas na avaliação dos riscos psicossociais. A gente percebe que nessas épocas aparece milagreiro, santo, aparece de tudo, aparece gente falando que vai resolver sua situação em 10 dias, em 20 dias. Cuidado, hein, pessoal, porque assim, o risco psicossocial é algo bastante complexo, precisa ser avaliado de uma forma bem rigorosa, não é assim como estão vendendo aí no mercado. Então, a gente fica até assustado com o que a gente vê de profissionais aí dizendo que são a solução para tudo e, na verdade, é como acontece toda vez. Também espera a regulamentação do governo tal para ver, mas é importante que você ao menos tenha consciência, né, onde você está entrando nesse momento para adquirir um produto aí que fala sobre o risco social. Então, eu vou mostrar aqui, sem mais delongas, né, vou mostrar para vocês aqui, assim, as 10 armadilhas contidas na avaliação do risco e isso evita até que você possa ser alvo de uma fiscalização, de uma investigação do Ministério Público e tudo mais. E a gente sabe que isso vai pegar muito forte essa questão dos riscos psicossociais. Então, é importante que você não só conheça muito bem tecnicamente, mas também lembre-se que essa não é só uma questão exatamente técnica de engenharia, entre aspas. Isso envolve também saúde, envolve corpo multidisciplinar. Então, é importante que você esteja preparado aí para encarar toda essa problemática que vai aparecer. A primeira dessas vulnerabilidades, dessas armadilhas, diz respeito à subjetividade na identificação dos riscos. E o que é isso? É claro que cada um de nós tem uma forma de avaliar. E quando a gente fala de risco físico, químico e biológico, ainda assim tem subjetividade na identificação desses riscos. Alguém acha que o ruído está acima, outro acha que está abaixo, outro fala que é um ruído intermitente, outro fala que é contínuo. Se nessas questões tão simples já a gente começa a ter embates técnicos, imagina quando se fala aí de risco psicossocial. O que eu vejo é o seguinte, o maior cuidado, jamais a análise desse risco deve ser delegada ao bel prazer de cada analista. Não é assim, não. É preciso, você ter um método estruturado, um método validado, para que isso seja de cumprimento, observação obrigatória de todos os profissionais que estão aplicando. Porque senão, meu amigo, vai ser um festival vai ser a festa do caqui. Cada um bota lá, avalia do jeito que quer e acabou. E não é assim, isso é algo muito técnico, tem que ter parâmetros que a gente vai avaliar, levar em consideração e botar nessa análise. Então, é importante que eu tenha subjetividade nessa identificação, ok? Então, sem isso, infelizmente, eu vou ter 2 pesos e 2 medidas aí. O segundo item fala da falta de capacitação da equipe de SST. Não preciso nem dizer muita coisa, É fundamental que o pessoal passe por alguns treinamentos, Eu, por exemplo, aí já estou há quase um ano preparando, estudando, lendo artigos, participando de cursos, ministrando cursos também, que é uma forma de você se inteirar dessa questão. Isso desde lá atrás, quando já estão falando da questão de psicossociais dentro da ergonomia. E agora, entre aspas, que parece que tiraram de dentro da ergonomia, mas ainda a gente está preocupado. Então, assim, pessoal, traduzindo, essa avaliação de risco psicossocial não é absolutamente para amadores. Isso é para quem sabe o que está fazendo. Então, cuidado com essas avaliações aí de 1,99 e tal, vai dar problema lá na frente. Então, assim, capacite sua equipe e veja se quem está trabalhando com você também está capacitado. O terceira ameaça fala na resistência cultural e organizacional. Cada empresa é diferente, cada empresa possui uma cultura organizacional e nessa cultura ela pode valorizar ou ignorar completamente esse impacto dos riscos. E tem aí as nuvens cinzentas ainda. Então, quer dizer, nós estamos em plena troca de padrões aí no mundo inteiro, com a troca de presidente dos Estados Unidos. Então, a gente está mudando completamente essa cultura de inclusão e tudo mais. Então, assim, eu preciso realmente não ter resistência cultural dentro da minha empresa. E essa resistência cultural e organizacional dentro da empresa, ela fatalmente vai levar a um negacionismo, a negação da existência desses riscos. Quantos de nós, muitas vezes não vê alguém com problema de depressão, fala, não, isso é frescura.
ah, não, isso é chilique. Isso. E, na verdade, a gente só vai acreditar quando acontece com a gente mesmo. Então, assim, é preciso realmente ter uma cultura de não negar a existência. Lembre-se que esse negacionismo não vai reduzir o risco ou fazê-lo desaparecer, não. Ele vai continuar lá, só que debaixo do tapete. Eu vejo isso lá no passado, quando pouco se falava doença mental. Ah, no passado não tinha pessoas com problemas mentais como tem hoje. Claro, né? Jogava-se tudo debaixo do tapete, então é fácil. Ninguém diagnosticava corretamente. Então, é isso que pode interferir aí até na sua análise. O tema é central, né? O tema é oportuno para o momento que passamos, tá certo? Não pode enfrentar barreiras, tabus aí, a ponto de inviabilizar a minha própria análise. Isso não pode contaminar a minha própria avaliação. Esse é o grande problema que a gente vai enfrentar numa avaliação também. O quarto item fala ao enfoque excessivamente técnico. Eu já até pincelei ele no começo aí. Eu não posso tratar isso de uma forma tecnicista. Lembre-se, não estou lidando com risco físico, químico, biológico, mas eu estou lidando com risco psicossocial, que é uma coisa totalmente diferente. Isso é a mesma coisa que querer fazer ergonomia com a escola americana, né? E esquecer totalmente a escola francesa. Não vai funcionar. Agora eu vou ter que chamar a escola francesa para fazer junto. Então eu não posso fazer uma análise por caderologia simplesmente. Eu vou ter que trazer a escolinha francesa junto comigo para fazer essa análise, para que ela não se torne uma análise superficial, para que ela seja uma análise realmente completa, que ela abranja todas essas questões. A quinta armadilha vai ser a falta de envolvimento dos trabalhadores. Bom, isso a gente já vê bastante até dentro do PGR, né? Que a própria legislação fala que eu preciso trazer a percepção dos trabalhadores e isso não é obedecido regularmente pelas empresas. É muito importante agora que eu, ao fazer a avaliação do meu risco psicossocial, eu traga novamente essa percepção dos trabalhadores. Então eu não vou poder tirar conclusão nenhuma sem ouvir os trabalhadores. Eu tenho questionário dos trabalhadores para eles preencherem, para eles darem essa opinião. Então, assim, eu preciso dessa opinião. Além do que, também, esse envolvimento não é só para trazer, é para levar também. Após a aplicação de uma ferramenta, eu tenho que compartilhar esses resultados, criar um plano de ação conjunto, né, para que tenha engajamento e eficácia. Não adianta nada eu querer fazer tudo sozinho e eu não comunicar nada a ninguém. Meu plano não vai funcionar. Então, pessoal, eu não posso jamais ignorar essa percepção, esse feedback aí dos colaboradores. Isso é fundamental e muita gente não está pensando nisso na hora de fazer a sua avaliação. A sexta armadilha, subestimação dos impactos legais. Ah, isso não vai dar nada. Eu já conheço essa história. Ah, o Ministério do Trabalho não consegue fiscalizar. Lembrem-se, né, nós estamos atravessando um momento de transição. O Ministério do Trabalho vai começar a receber novos auditores, tá certo? Essas fiscalizações elas podem ser realizadas à distância. Você vai ter que ter mais do que ações, documentos que comprovam essas ações. Então, assim, não adianta você só implementar a ação. Não, você tem que ter o documento. Porque numa fiscalização à distância, é isso que vai te fazer a prova. Mas não, muitas empresas, né, tem vários casos lá de afastamento por CDF e na hora do vamos ver, não tem nenhum documento que comprova que ela está tendo ações. Então, não subestime. Você vai realmente, em algum momento, ser fiscalizado sobre essa questão. Isso aí vai pegar, né, a sua empresa em alguma situação. Infelizmente, a gente ainda sofre muito com aquela antiga ideia de muitos empresários. Ah, não vou reconhecer um risco porque isso vai expor minha empresa. Se eu reconhecer o risco psicossocial no meu PGR, isso vai me deixar em evidência tal. Não dá, não é assim, pessoal. Então, nessa fase de desenvolvimento da área da SST, é fundamental que a gente mude os conceitos de que é impossível esconder ou subestimar propositalmente um risco. Não tem mais como jogar para baixo do tapete. Quando eu comecei lá atrás, a gente jogava risco para baixo do tapete. A gente jogou durante muitos anos a vibração. Mas hoje não tem mais jeito, não. Embora esse tema seja objeto aí de estudos, indicadores, ainda que não exista leis específicas, saibam, né, que a gente tem Ministério Público do Trabalho, fiscalizações, Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Então, assim, não subestime os impactos, o quanto você vai perder em não investir, em não avaliar esses riscos aí. A sétima armadilha é falta de integração com outros programas de SST. Então, se você fez um programa ótimo, excelente, lindo, maravilhoso, mas de forma isolada, isso também não vai funcionar. Você precisa conversar com outros programas, principalmente programas de saúde. Tem que estar lá no PGR, tem que estar lá no PCMSO, e isso mostra fundamentalmente, pessoal, o amadurecimento da empresa quanto à gestão de risco. É isso que você vai evidenciar quando você faz essa integração de programas. Isso deve ser uma
uma prioridade da empresa juntar isso aí, até para que eu tenha comprovações, eu tenha rastreamento de tudo que eu estou fazendo lá. Esses riscos, eles jamais devem ser tratados de forma isolada, mas estão somente interligados a outro aspecto, fundamentalmente ergonomia, ok? A armadilha 8 fala do uso inadequado de ferramentas de avaliação. Eu vou pegar um questionário lá do Pato Donald e vou aplicar na minha empresa. Esqueça disso. Eu vou fazer um questionário meu. Esqueça disso, gente. Não existe. Você vai ter que pegar um questionário ou um método validado já anteriormente. Não adianta, isso aí é que nem matriz de risco. Não adianta querer criar algo, né? Não precisa inventar a roda já existe e está aí. Então nós temos diversas ferramentas, questionários, entrevistas, observações. E o pior de tudo, não é muitas vezes escolher a ferramenta errada, mas escolher a ferramenta certa, mas não saber o uso adequado. Então você precisa também conhecer as limitações do método, como é que ele funciona. Tem gente que acha que é ergonomista porque conhece o método Rula, por exemplo. Uma vez eu encontrei um cara que só falava de Rula o tempo todo e achava que isso era ergonomia. Não, o método Rula, ele é para determinadas situações. A mesma coisa também, não adianta você pegar uma ferramenta para avaliar trabalho no escritório e querer aplicar ele para a fábrica. Você está misturando alhos com bugalhos aí. Não somente o uso inadequado, mas também a escolha errada vão te trazer problemas e uma vulnerabilidade para a empresa nesse sentido. A 9ª armadilha, falta de ações concretas após a avaliação. E isso é também uma herança maldita que a gente tem na área de SST. Eu faço o programa, ponho lá, o cara guarda na gaveta e ano que vem a gente conversa. Aí ele vem e pede outro orçamento para continuar. Não, isso é um programa. Lembre-se, programa não é papel. Papel mais ações viram programa. Papel sozinho, ele continua sendo papel, tá? Lembre-se, vou repetir. Papel mais ações igual programa. Papel sozinho vira papel. Se você botar o papel na gaveta, ele vai continuar lá papel a vida inteira. Então é preciso que você tome ações. Não adianta simplesmente evidenciar, mostrar, identificar e registrar. E aí, agora o que eu faço? Bom, não sei, né? Vamos fazer um cronograma aí, quem sabe lá em 2035 a gente resolve isso aí. Essa ausência de ações é um prato cheio para fiscalização, para as investigações do Ministério Público. Então, assim, você reconheceu, mas não tomou nenhuma ação? Isso é a mesma coisa que você falar lá, olha, no meu ambiente de trabalho tem cianeto. Tá, e o que você fez? Não, nada, tá no plano de ação lá, eu vou resolver. Lá em 2035 eu dou uma máscara lá pro cara lá. Que máscara? Dou uma máscara de carnaval, aquelas de Veneza lá, tanto faz. Então... tá feia a coisa, hein? Tá feia. Então é preciso também ter ações concretas. Isso é um programa que você vai produzir ao longo do tempo. E a 10ª armadilha, comunicação inadequada. Pessoal, a forma como esses riscos psicossociais são comunicados dentro da empresa é fundamental, né? Uma comunicação inadequada gera medo, resistência, conflito entre os trabalhadores e a gestão principalmente. Por quê? A gestão vai falar, se vocês me dedarem, eu ferro você. Os trabalhadores, e agora, eu conto ou não conto? Então, essa comunicação tem que ser muito clara, transparente, evidente, para a melhoria disso. Todos estamos pensando numa melhoria, não é uma guerra, não é como aqueles canais de denúncia que eu vou lá denunciar o meu chefe, não. A questão é, eu preciso melhorar a minha condição psicossocial aqui na empresa. No passado, o que a gente vê, novamente, curso de CIPA, curso de responsabilidade social e civil, servindo de arma contra a própria empresa, que pessoas mal intencionadas utilizavam desses conhecimentos para, muitas vezes, reivindicar na justiça. E isso não tem essa função. Quando você vai explicar o que é o risco, não é para o cara se preparar, falar, bom, acho que eu tenho risco, né? É aquela coisa, o cara sempre acha que ele tem, sempre acha que é ele e já começa a utilizar. Criar um diálogo franco, um diálogo bacana para que eu possa reduzir o impacto desses riscos. Então, pessoal, eu preciso que essas 10 armadilhas, eu não fique vulneráveis a elas. Então, eu preciso de algumas ações para evitar essas armadilhas. Capacitar a minha equipe, participar dos trabalhos no processo, metodologia validada, integração dos riscos com outro programa, planejamento de ação, monitoramento. Quer dizer, um monte de situação que eu preciso botar tudo junto para que eu não tenha problema. É claro, para falar de tudo isso profundamente, eu precisaria ficar aqui alguns dias com vocês. Mas a minha intenção nesse momento é só alertar, mostrar o quanto a gente pode ter de problema, tá? Eu fico por aqui, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Até uma próxima oportunidade quando a gente estiver falando um pouco mais desses riscos psicossociais. Muito obrigado pela sua atenção, até mais e nos encontramos.